Olá, pessoal! Meu nome é Milena e hoje eu trouxe aqui para vocês novamente o Gabriel, o gênio brasileiro que fala mais de 20 idiomas. A gente vai conversar hoje sobre as diferenças entre culturas na visão de um brasileiro que já visitou vários países diferentes. E não estranhe essa roupa que estou vestindo, é que a gente estava gravando a segunda parte da série de curta-metragens que a gente está fazendo, A Máquina do Tempo. E não deu tempo para trocar de roupa, vim correndo aqui para poder conversar com o Gabriel. Hello. Olá, Gabriel! Olá, Tudo bom? tudo bem? E você? Aqui também. Eu fico muito feliz que vamos gravar um vídeo juntos. E como você é uma pessoa que fala tantas línguas e já fez várias experiências em países diferentes, eu pensei de perguntar a você umas coisas com relação a isso, porque aqui no meu canal eu falo muito sobre a minha experiência como polonesa com relação ao que eu vi no Brasil e as diferenças que eu percebi lá com aqui na Alemanha ou Polônia. Mas eu queria agora saber quais as diferenças você, como um brasileiro, viu ou percebeu as coisas que te marcaram mais, né? Comparando o Brasil com outros países que você visitou. Uhum. Bom, eu acho, para começar, eu acho uma coisa engraçada que eu me tornei consciente de várias coisas, especialmente de diferenças entre Brasil e América do Norte antes, por morar aqui no Canadá. E o mais interessante também foi assim, um dia perceber que eu tinha me transformado e que eu tenho uma mentalidade, às vezes, mais canadense que brasileira, porque eu moro aqui em Vancouver há tanto tempo. E, logicamente, eu entendo a mente brasileira, porque sou brasileiro, mas muitas vezes, por exemplo, quando eu fiz amizades, assim, ao viajar, quando, por exemplo, eu estava em Las Vegas ou em Paris, eu conheci brasileiros, e a interação, por exemplo, quando eu e outros brasileiros interagíamos com franceses ou com americanos ou com pessoas de outros países, as diferenças culturais se tornavam mais evidentes. E eu entendia o que o brasileiro estava fazendo, mas às vezes os gringos não. Tipo, às vezes ficava mais assim. Porque, logicamente, como nós brasileiros somos um pouco. Somos abertos, né? Somos geralmente um pouco mais. Não somos tão tímidos. Não podemos generalizar, mas eu acho que é a realidade. Uma coisa bem marcante foi assim, por exemplo, na paquera, o brasileiro é bem forward. Quer dizer, nós brasileiros atacamos, geralmente. Né? E, às vezes, alguns brasileiros, e logicamente, não dá pra generalizar completamente, mas certos brasileiros são agressivos demais. E as gringas não gostam. Às vezes as gringas se assustam, pensam, nossa, que é isso? Esse cara tá muito... e, logicamente, tem um lado bom e um lado ruim. Tem essa confiança do brasileiro e essa... Assim, também é muito atraente. Porque, logicamente, o canadense é um cara muito tímido, que não chega nas garotas. Muitos americanos são assim também, com muitas exceções, claro. Então, o homem latino, e agora eu vou generalizar um pouco, não só nós brasileiros, mas como, por exemplo, todos os latinos, os mexicanos, os colombianos e tal, nós geralmente temos um pouco mais de confiança, nós chegamos mais nas garotas, então, mas chega um ponto que alguns caras vão longe demais. Daí a gringa já se assusta. Então foi interessante. Isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque eu pensei, no Brasil, o que o brasileiro fez estaria tudo bem. Talvez a garota falaria assim, olha, tipo, sai daqui, cara, sei lá, entendeu? Mas a gringa nem esperava que o brasileiro fosse tão rápido e tão, assim, assertivo pra, né, chegar na garota ao ponto de assustá-la, às vezes. E também uma coisa que aconteceu em Las Vegas, que eu escutei, foi o seguinte. Que em Las Vegas, geralmente, as americanas, quando elas conhecem brasileiros, muitas vezes elas já têm um certo interesse. Elas pensam, nossa, que legal, um brasileiro. E nós, vamos falar a verdade, o brasileiro é um povo bonito.
Então, quer dizer, nos Estados Unidos, então, muitas vezes os brasileiros fazem a festa. Quer dizer, as americanas estão já um pouco atraídas, elas começam a flertar, e alguns brasileiros já interpretam, ok, está na hora de atacar. E o que acontece às vezes é que, por exemplo, eu já ouvi esse tipo de história, um brasileiro meio bêbado no Las Vegas, assim, jogando cartas e tal, chega uma waitress, né? Chega uma... eu esqueci a palavra em português. Tipo... chega... a garçonete. Chega a garçonete e daí a garçonete começa a flertar um pouco com o brasileiro. Começa a falar, tal, não sei o quê. E o brasileiro bêbado, o que faz? Encosta na garçonete americana, às vezes no bumbum dela, ou talvez até em outras partes. E o que acontece? Ela pira, e isso nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, é sexual assault, chama a segurança, pega o cara vai pra polícia e é deportado de volta pro Brasil. Quer dizer, sim, porque às vezes, assim, não pode encostar, assim, tipo... E eu acho que, assim, algo que, logicamente, não vai ser todo brasileiro que vai fazer. Vai ser uma raridade que o cara vai ficar bêbado e fazer isso. Mas quem fizer tá em risco de deportação da América do Norte. Muitas pessoas são atraídas, na verdade, né? Quando eu converso aqui também com pessoas são atraídas pelo jeito do povo latino, como você disse. E, né? Só que também eu percebi que, ao mesmo tempo, como você diz, tem umas pessoas que falam, que acham estranho coisa como abraçar tanto assim as pessoas que às vezes nem conhecem, né? Tipo, cumprimentar. Ali, no Brasil, abraçar. É normal, né? Aqui é tipo dar mão, né? Já é com mais distância. E umas pessoas aqui acham esquisito ou estranho, né? Assim, diferente. E pra mim... E às vezes, tipo, o brasileiro, assim... o latino, em geral, vai chegar com sede demais ao pote. E nem precisa. Assim, pode ter paciência e que... Às vezes, por exemplo, a garota tem atração... A gringa tem atração pelo brasileiro... ou pelo latino. Às vezes, né? E daí, exatamente. Daí o brasileiro vai com tanta velocidade em cima, já tenta beijar e tal. E às vezes a garota vai falar, não, o que é isso? Pega leve aí. E às vezes vai sair correndo, entendeu? Então tem que pegar leve. É bem difícil de saber como se comportar dependendo do lugar que você é. Quando eu saí daqui e fui para o Brasil, para mim foi também, eu não sabia como agir, né? Eu não sabia, posso abraçar ou devo dar mal, né? Tipo, eu não sabia como... Ou dar um beijinho no rosto quando tu conhece a pessoa. Ou um beijinho no rosto, quantas vezes? Sim. Não, são umas coisinhas... São umas coisinhas pequenas, mas a gente não quer ofender outra pessoa, né? Sim, claro. E ficamos, às vezes, com medo de fazer uma coisa errada. Por isso é bacana saber como é na cultura que a gente vai, né? Que a gente visita, até para evitar umas situações que seriam para a gente estressantes, né? Sim, é verdade. Então, quer dizer, eu acho que isso é importante ressaltar, especialmente esse assunto que eu mencionei, porque, primeiro, dá para evitar situações horríveis, por exemplo, como uma deportação, em caso de um cara ir longe demais com uma garota. E também é importante saber, olha, o brasileiro já está em vantagem no exterior, por ser brasileiro, por ser, né, quer dizer, por ser quem ele é. Mas é só ter paciência e assim, e não ir com sede demais ao pote, porque não precisa. Sim. E, por exemplo, você com certeza quando aprendia a língua, né, você também aprendia coisas sobre a cultura, mas me diz como a língua te aproximou dessas novas culturas? Bom, se a língua também sim, acho teve que... influência?
Com certeza, absoluta. A língua e a cultura estão conectadas demais. Não tem... ao aprender... É impossível aprender uma língua sem aprender uma grande parte da cultura Sim, também. Então, quer sim. dizer... E com isso, eu acho que eu me aproximei muito da mentalidade europeia. E eu acho que eu consigo entender muito bem a mente de um alemão e a mente de um francês. E o mais engraçado também é que eu acho o seguinte: eu consigo entender melhor um inglês do que um francês, e um alemão do que um francês, ou um francês do que um alemão. Porque mesmo entre si, mesmo os europeus entre si, eles não conseguem se entender tão bem quanto eu consigo os entender, pelo fato de eu falar todos os idiomas, já ter tido tantas conexões com essas nacionalidades diferentes. Então, muitas vezes assim, às vezes o francês fala alguma coisa e o alemão fala assim, nossa, aquilo foi estranho. E eu entendo ambos. Eu entendo o que o francês fez que foi meio estranho e a percepção também do alemão. Porque eu já passei bastante tempo com alemães e tudo mais. E, logicamente, o alemão, não generalizando demais, mas os franceses têm a tendência de serem um pouco mais, assim, falarem mais o que pensam, engajarem em discussões mais polêmicas, eles não se importam, eles falam mais ou menos do que pensam. E o alemão é um pouco mais resguardado. Então, às vezes, o alemão fala assim, o que o francês falou? Tá, o cara é louco, não quero falar sobre isso com ele. E é engraçado ver essas diferenças culturais em um lugar que quer dizer, a Alemanha e a França são ali um do lado do outro, eles vêm se relacionando há quanto Sim, tempo, mas... né? né? Centenas e centenas de anos. Mesmo assim, não se entendem. Sim, é muito... é verdade. Existem, logicamente, grandes... Isso em todo lugar, por exemplo, existe rivalidade com vizinhos, né? Brasil e Argentina e tal. Mas, por exemplo, os franceses e os ingleses têm muito... Assim, se odeiam. Assim, geralmente... os franceses e os alemães têm um pouco até melhor um pouco a relação entre esses dois países do que França e Inglaterra, mesmo sendo que eles, até em conflitos, eles foram aliados, mas o nível de conflito em relação à mentalidade e tudo mais é muito, muito grande. E também esse conflito, assim, vem de mais... Quer dizer, faz mais tempo que Joana d'Arc. Quer dizer, faz muito tempo, né? Quer dizer, eles vêm se batalhando. Mas é muito bacana que aprender a língua, ao mesmo tempo abre a nossa compreensão, né? Pelas Com certeza. essas novas culturas, como a gente agora disse, né? Muito bacana. A gente começa a entender várias coisas que antes eram coisas estranhas para a gente e, ao mesmo tempo, abre as portas para novos contatos, né? Que é também uma coisa incrível, que na verdade aprender línguas só traz vantagens, né? Com certeza. E por isso também queria perguntar a você que você ressaltasse de quais maiores vantagens de aprender idiomas que você acha, além de profissionalmente, quais são, na sua opinião, as maiores vantagens de ter aprendido os novos idiomas? Ok. Infelizmente eu vou ter que responder rapidamente. Essa pergunta é tão bonita, é uma pergunta muito bonita, que nós podemos fazer vídeos e vídeos sobre apenas essa pergunta, sobre esse assunto. Mas eu vou resumir, vou tentar responder da melhor maneira possível. Eu acho que a galera não tem noção de quão incrível é falar outros idiomas, especialmente diversos outros idiomas. Assim, logicamente que muita gente entende que é muito bom, mas as pessoas não têm noção de quão bom é, porque você se conecta com as outras pessoas tão rapidamente que é surreal. Você faz amigos assim, como se fosse... E geralmente, por exemplo, eu adoro viajar sozinho. Eu viajo sozinho por quê? Porque eu conheço, assim... eu faço amigos rapidamente falando os idiomas que eu falo. Você estabelece conexões com as pessoas, conhece novas pessoas que
que vão virar seus amigos para a vida inteira. E só porque você fala os outros idiomas. Quer dizer, então quando eu estava, por exemplo, em Paris, em Munique, quando eu estava em Barcelona, Londres, conhecer pessoas novas com os idiomas é tão fácil. E é como o Nelson Mandela falou, ele tem uma quote, esqueci exatamente da quote, mas ele fala que quando você fala o idioma da pessoa, você toca o coração da pessoa. Sim. Então, é uma coisa mágica. É mágico. Sim. Então, quer dizer, a galera realmente não tem noção de quão incrível é, assim, num nível social, falar outros idiomas. Sim. É E algo acho mágico. que essa frase diz tudo e é uma frase ótima para acabar esse vídeo, assim. Muito bom. É muito bom. É muito bom você ter falado dessas coisas que são, de fato, assim, as coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em aprender um novo idioma, né? Porque às vezes a gente nem pensa como que isso é tão importante na nossa vida e como que isso nos enriquece tanto também. Sim. Muito obrigada por essa conversa. De nada, um grande prazer. Obrigada. Foi um prazer meu. Sempre um prazer para mim também. Obrigada. De nada. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchauzinho. Pessoal, antes de me despedir de vocês, eu queria falar de um desafio que a Gabriel está fazendo lá no canal dele. E o link vou deixar aqui na descrição. É um desafio para vocês se tornarem poliglotas. Se vocês querem saber mais desse desafio, entrem no canal do Gabriel que ele explica isso melhor. Tchau, pessoal!